Olá, irmãos, eu me chamo Patrícia Fórmulo, sou assessora comunitária e venho conversar um pouquinho com vocês sobre uma missão que é muito comum aos formadores comunitários e à secretaria comunitária, a unidade. Então eu vou começar aqui tomando um trecho da nossa revista Escuta do ano passado, que foi do retiro de escuta do retiro do ano passado. No retiro de escuta, Deus falava: tudo façam pela unidade, tudo façam pela unidade, tudo façam pela unidade, 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 façam tudo pela unidade, sacrifiquem tudo pela unidade, sacrifiquem o orgulho de vocês, sacrifiquem os planos de vocês pela unidade. A unidade vai unir vocês de tal forma que nenhuma emboscada, nenhuma insídia do inimigo terá poder sobre vós. A unidade é a força maior. A unidade com Jesus, a unidade uns com os outros é a força maior, que faz com que todas as emboscadas do inimigo, as forças do inimigo caiam. Unidade, unidade, unidade. Tudo façam por ela. Em tudo se sacrifiquem por ela. Não firam a comunidade na unidade. Tudo façam por ela, né? Então, nós sabemos que uma grande missão da secretaria, talvez o carro-chefe, talvez não, com certeza o carro-chefe da secretaria comunitária é a promoção da unidade, né? Então, por isso que eu venho aqui falar para vocês, para a gente começar esse diálogo, né? Secretarias comunitárias, formadores comunitários, né? O que é a unidade, né? Quem é o Pai? Quem é o Pai? Deus é o nosso Pai e nos constitui um corpo comunitário, cujo corpo possui células, né? E aí eu peguei aqui um conceito de célula, né? Células do nosso organismo mesmo, que eu achei muito interessante, eu vou falar aqui para vocês. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas, elas garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Então, o que pensar das nossas células, né? O que pensar das células da nossa comunidade? Elas mantêm a vida, elas trabalham pela manutenção da vida do corpo, que é a comunidade. Na leitura de ontem, da liturgia de ontem, que foi Hebreus 12:15, diz assim: velai para que ninguém venha subtrair-se à graça de Deus, nenhuma raiz amarga ponha-se a brotar, a causar perturbação e assim infeccionar a comunidade. Quem será essa raiz amarga? Quem será essa raiz amarga que pode infeccionar a comunidade? Essa raiz amarga muitas vezes são os inúmeros feridos que estão na nossa comunidade. São aqueles que com ferida latente chegam a ferir a comunidade, chegam a ferir a unidade e infeccionar a comunidade, né? Deus também nos constitui um corpo, uma família em que Ele é o Pai, né? E que nós somos os seus filhos, nós somos a família de Deus. Foi assim que Ele nos constituiu. Como Pai, certamente aí no meio de vocês devem haver pais e mães, né? Eu sou mãe, né? Sou mãe de 5 filhos e nós, como pais e mães, nós compartilhamos desse sentimento de Deus. Qual é a alegria de Deus? Qual é a alegria do Pai? Partilha aí com a pessoa que está do seu lado, qual é a maior alegria de um pai?
a unidade dos seus filhos é a alegria de um pai, né? Eu acredito que os meus filhos ainda são pequenos, né? Então eu ainda não experimento disso, mas eu acredito que um pai que tem filhos maiores, quando olha para os seus filhos e vê neles a alegria deles estarem juntos, o socorro uns pelos outros, eu acho que isso deve dar uma alegria imensa ao coração de um pai. Quando eu vejo, por exemplo, os meus filhos que são pequenos na minha casa, guardando um chocolate para o outro, ou um cuidando do outro, dando banho no outro, fazendo carinho, fazendo algum gesto, isso gera em mim uma grande alegria. Por quê? Porque eu sei que eles vão ter uns aos outros. E eu sei que nos momentos de dores, eles terão uns aos outros, né? E na nossa comunidade, nós temos cerca de 9.000 pessoas, nós somos uma grande comunidade, né? E nessa comunidade, certamente vão existir muitos feridos, né? Certamente vão existir muitos pecadores, certamente vão existir muitas pessoas sofrendo. O sofrimento, o pecado, ele é inerente a nós. Nós não temos como simplesmente nos livrar. Não existe essa comunidade ideal, só no céu, em que não haja pecadores, em que não hajam necessitados, em que não hajam pessoas dignas da nossa compaixão, do nosso socorro, do nosso auxílio. E nós somos este povo, os filhos de Deus, filhos do Pai eterno, filhos de Deus Pai, que nos gerou, que nos constituiu um corpo, que nos constituiu um corpo comunitário, que tem células, né? E que essas células, elas interagem entre si para quê? Para a manutenção da vida. E se uma dessas células é infeccionada, é destruída, o corpo todo sente e o corpo todo desmorona. Se o nosso Pai vê em nós esse testemunho de que quando meu irmão está em pecado, quando meu irmão está em sofrimento, ou quando meu irmão experimenta de uma grande alegria, e temos uns aos outros para nos socorrermos, para celebrarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, para sofrermos juntos, para não olhar para o meu irmão e dizer: você é o pecador dessa célula, você é o pecador dessa comunidade, mas acolhê-lo com todas as suas feridas como um pai acolhe o seu filho. Eu tenho certeza que no meio de nós não existe um pai ou uma mãe que nunca vai acolher o seu filho, mesmo em situação de grandes pecados, mesmo em situação de grandes sofrimentos. Pelo contrário, este filho é o mais digno da nossa atenção, não é assim? O filho que tem aquela fragilidade maior é aquele que o pai e a mãe mais se debruçam sobre ele em cuidados, né? Então assim também deve ser entre nós. Devemos olhar para o nosso pai e dizer: Pai, te alegra a minha unidade com os meus irmãos, te alegra a minha unidade com esses 8.999, né? Nós ainda não conseguimos chegar a uma finalização devido aos novos ingressos, né? Aqui na assessoria que a gente faz esse trabalho de finalização de quantos nós somos, mas nós somos cerca de 9.000 membros hoje na comunidade, né? E esses 9.000 membros, Deus uniu como uma só família. E não nos deu laços de carne, não nos deu laços de sangue, nos deu laços do Espírito. Laços do Espírito que são mais fortes que os laços da carne. Por que esses laços do Espírito são mais fortes do que os laços da carne? Quando meu irmão de carne, de sangue, ele está em alguma necessidade, eu, como irmão, né, eu sofro junto com ele. Se eu tiver os meios para sanar aquela dor, ou os meios para aliviar aquela dor, eu vou usar o meu dom, ou o bem que eu tiver, seja material, seja espiritual, seja o que for. Se eu não tiver nenhum dom, nada, eu vou atrás de quem tenha. Não é assim que acontece entre nós? Quando um dos nossos irmãos estão sofrendo,
a gente vai atrás, a gente luta por eles, a gente sofre por eles. Porém, os laços do Espírito são mais fortes porque são mais exigentes, né? Os laços do Espírito nos fazem ir além de um laço de carne. Os laços do Espírito me fazem lutar pela vida do meu irmão, que não é o meu irmão de carne, mas é o meu irmão da minha célula, é o meu irmão da minha comunidade. Ou é aquele irmão que está lá longe, em outra missão, em outro lugar, em outro país, né? Então, eu faço um sacrifício pelo meu irmão, né? Eu sacrifico algo que vai me empobrecer. Eu oferto algo que vai me empobrecer. Mas pela dignidade do meu irmão, pela alegria do meu irmão e pelo testemunho de famílias que nós somos, inundados por Deus, encharcados por Deus, encharcados por esta grande alegria de Deus, que é a unidade. A unidade, ela é um sustento para a nossa vocação, para o nosso carisma. A gente percebe que primeiro vem a contemplação, no meio vem a unidade e depois vem a evangelização. Se a nossa unidade é ferida, é um sinal de que a nossa unidade com Deus também está ferida, né? Se a nossa evangelização não dá frutos, vamos ver que testemunhos nós estamos dando de comunidade. Quando a gente vive a unidade, gera em nós, gera no nosso corpo uma potência evangelizadora, uma potência de testemunho, que quando os irmãos, os homens deste mundo querem entrar na unidade da igreja, na unidade da comunidade, olham para nós e veem esse testemunho de unidade, certamente eles vão dizer: poxa, isso aqui realmente é uma obra de Deus. Mas se eles não nos veem assim, se ele vê a nossa pregação muito bonita, o nosso serviço muito bonito, mas eu sou indiferente ao meu próximo, ao meu irmão da minha comunidade. Se falo mal, né? Cometo o pecado da calúnia, né? De caluniar os meus irmãos, então certamente este homem que nós evangelizamos com palavras tão bonitas vai olhar para a gente e vai dizer: isso aí não vale a pena, né? Talvez não seja uma obra de Deus. Se não temos a contemplação, a unidade com Deus, nós também não teremos a vida fraterna, nós também não teremos a unidade. E sem a unidade, a nossa evangelização, ela é extremamente fraca. Se os homens que evangelizamos verem em nós o testemunho de que essa grande família vive o Espírito de Atos 2, 44 a 47, nossa evangelização conduzirá muitos filhos de Deus à unidade com o Pai, né? A unidade com o Pai, a unidade com a igreja e até a unidade conosco, a comunidade, porque são muitos os irmãos que ingressam na comunidade. Quantos irmãos têm ingressado na comunidade, né? Bendito seja Deus, mas também quantos irmãos têm saído, feridos pela nossa falta de disposição em amá-lo, feridos pela nossa falta de correção fraterna, feridos pela falta de uma atenção a ele, que talvez estivesse passando por um momento de prova, um momento de grandes tentações, um momento, enfim, de grandes coisas, ou um momento tão feliz que ele queria celebrar conosco, com os seus irmãos, comunidade, e nós fomos indiferentes a ele, né? Quantos irmãos têm saído, né? Quantos irmãos são julgados, né, por suas feridas? E as feridas, elas não são curadas, as feridas, elas são julgadas e condenadas, né? Vamos ler juntos, convido vocês a pegarem aí Atos 2, 44 a 47. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas
e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntavam outros que estavam a caminho da salvação. Olha para isso aqui, olha para nós, né? Olha para isso aqui, olha para a nossa comunidade. É isso aqui o nosso testemunho de vida fraterna. Nós colocamos tudo em comum. Nós colocamos toda a nossa vida em comum. Nós colocamos, inclusive, as nossas feridas em comum. Por isso que a nossa santidade é comum, é comunitária. Nós não vamos para o céu sozinho. Comunidade Shalom, não vamos para o céu sozinho. Nós vamos para o céu juntos. Porque eu vou me apoiando naquela minha área mais frágil, mais fraca. Eu vou me apoiando naquele irmão, na oração daquele irmão, no ombro daquele irmão que é mais forte nessa área. E tem áreas em mim que tem um maior vigor, em que os irmãos também podem se apoiar. E aí vamos construindo esse grande testemunho para o mundo. Vamos construindo este grande testemunho para a nossa evangelização. E o que é a vida fraterna? O que é a unidade? Né? A unidade, ela é exatamente ir ao encontro uns dos outros, seja na sua necessidade, seja na sua alegria. Aqui na palavra de Atos 2, diz que eles vendiam tudo, vendiam todas as propriedades, dividiam-nas de acordo com as necessidades de cada um. Em outra parte aqui de Atos 2, ele vai dizer que para que não haja necessitados no meio dele, não haviam necessitados no meio deles, né? Essa é a comunidade ideal, essa é a comunidade que nós desejamos. Porém, existem aqueles irmãos feridos pelo pecado, aqueles irmãos frágeis, né, em suas diversas áreas. A vida fraterna, ela não pode ser restrita aos aniversariantes do mês, ela não pode ser restrita à confraternização de Natal. A vida fraterna, isso é importante? Sim. Celebrar os aniversariantes é importante? Sim, demais. Celebrar a vida do meu irmão é muito importante, mas a vida fraterna não se reduz a isso. É muito importante a confraternização de Natal das nossas células? Sim, mas não se reduz a isso a nossa vida fraterna. A vida fraterna é exatamente este empobrecimento, o meu empobrecimento, para ir ao encontro dos nossos irmãos. Aqui na assessoria comunitária nós fazemos aquela campanha Amar, Partilhar e Celebrar, que vocês já devem ter escutado. Ano passado nós iniciamos essa campanha, porém ela foi muito tímida. Este ano nós vamos dar continuidade e acreditamos que vai ser melhor, né, mais bem elaborada, mais bem orientada, enfim. E aí nessa nossa oração, para discernirmos o roteiro de cada mês da nossa campanha Amar, Partilhar e Celebrar, Deus nos deu uma palavra que foi muito chocante, que diz assim, em Provérbios 17:1: mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. E aí, o que foi que Deus falava para a gente? Através dessa palavra, nos dava o entendimento. Essa casa forte, as nossas seguranças, que gera discórdia como fruto, a discórdia como fruto do nosso egoísmo, do consumismo, da busca do meu prazer, da busca da minha falsa autoafirmação, né? Da busca pela satisfação da minha carne. E fala também da alegria da simplicidade, da alegria da partilha. Mais vale um bocado de pão seco, mais vale a pobreza, mais vale a simplicidade, mas com a paz, do que uma casa cheia de carnes, uma casa segura, mas com a discórdia. É importante celebrarmos todos estes momentos, né? Mas é importante também gerarmos entre nós outras oportunidades de encontro, outras vias de encontro,
outras vias onde eu encontre o meu irmão e o conheça. Ali na célula, a gente chega, eu não sei como é na missão de vocês, mas em Fortaleza a gente chega no horário da célula, sai assim que acaba e a gente não tem tempo para partilhar com ninguém, né? A gente chega correndo, já chega, o formador já está fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A gente já sai correndo, já sai voando e a gente realmente acaba não conhecendo quem são os irmãos da nossa célula e quais são as suas necessidades. Então nós precisamos promover cada vez mais este encontro que o Papa Francisco tanto fala, né? Para quê? Para que eu conheça, para que ele se sinta à vontade de partilhar comigo as suas necessidades, para que ele me sinta que eu sou tão importante para ele, que ele vai me falar das suas alegrias, que ele vai me fazer partilhar das suas alegrias, né? Um emprego, um filho que nasceu, uma formatura, algo que seja importante para a vida dele, os meus votos perpétuos no celibato, o meu noivado, o meu casamento, a ordenação dos nossos irmãos seminaristas. Conheço os meus irmãos e entro na alegria com eles e partilho da alegria desses irmãos, também das suas dores, das suas necessidades, dos seus sofrimentos, até mesmo dos seus pecados. E aí vai me dar a liberdade de chegar para o meu irmão e dizer: meu irmão, você está pecando. Se a gente promove esses momentos, e se esse irmão ou esses irmãos vão ganhando liberdade conosco, eu também vou ganhando essa liberdade de partilhar com eles e de corrigi-los fraternalmente, né? Não precisa ser o formador, o fulano, o cicrano a corrigir, mas eu posso corrigi-los fraternalmente. Teve uma experiência que eu tive numa reciclagem com um irmão da comunidade Aliança, que assim, eu não sei quem é esse irmão, mas eu vou contar para vocês. Esse irmão, eu até me emociono quando eu falo disso, porque eu não, assim, para mim a dignidade da pessoa é algo tão importante, é um tesouro tão valioso, né? E esse irmão da comunidade Aliança tinha perdido seu emprego e foi para a reciclagem e deixou a sua família em casa passando fome. E na hora das refeições, este irmão não conseguia entrar na fila, porque quando ele imaginava a família dele, ele não conseguia, né? Era muito sofrimento. E aí uma pessoa da célula da reciclagem soube, pediu permissão ao coordenador da reciclagem, foi lá para frente e contou essa história. Não revelou quem era o irmão, porque o irmão não gostaria de ser revelado, porque, enfim, uma reciclagem aqui em Fortaleza é mais de 100 pessoas, né? Então, tinham pessoas ali que ele não conhecia. E aí, essa pessoa partilhou, essa irmã, não sei se era da célula dele, partilhou com os demais e todos foram partilhando o que tinham. Gente, até a gente da comunidade Vida, que tinha o dinheirinho do chiclete para não dormir na pregação da tarde, a gente partilhou, né? E ali foi uma experiência de comunidade e de amor ao próximo, que a gente nem sabia quem era, mas a gente sabia que tinha um irmão com necessidades graves e com feridas na sua dignidade, porque uma família passando fome, isso é uma ferida na dignidade dos nossos irmãos, né? Então eu fico perguntando, será que esse irmão não teve liberdade de partilhar isso com a sua célula? Será que esse irmão não teve liberdade de partilhar isso com o seu formador comunitário? Ou se partilhou? Será que nós fizemos alguma coisa como célula, né? Será que o formador fez algo? Será que a equipe de fraternidade da célula promoveu algo? Eu não sei. Eu não sei se ele partilhou com o formador e com os irmãos e não houve um retorno da parte do formador e dos irmãos. E eu também não soube se esse irmão não teve a liberdade suficiente para partilhar com os seus, com a sua família, com a sua célula, o sofrimento que ele estava passando, né? Então,
eu estava falando do encontro, né? O encontro vai promover esse conhecimento e essa liberdade maior. E aí, o que nós podemos fazer para promover mais este encontro, né? O secretário comunitário, eu estou falando tudo isso porque eu acho que vocês sabem que a assessoria comunitária é o setor do governo geral, assessora o moderador geral, né, em assuntos variados, né? Nós assessoramos o moderador geral quanto ao cadastro da comunidade Vida e Aliança, aos sinais, né? Nós mantemos a oficina dos sinais, o cordão, os cordões, enfim. Nós também promovemos a celebração das missas de ingresso no discipulado, consagração, primeiras promessas, renovação, votos perpétuos, enfim. Nós assessoramos o moderador geral também no socorro aos irmãos necessitados da comunidade de vida e de aliança. E nós assessoramos o moderador geral também nessa promoção da unidade na comunidade. E o secretário comunitário é um braço do RL para ajudar, para pensar de que forma a gente pode promover essa unidade no corpo da comunidade, na união entre as células, na união entre comunidade de vida e de aliança, né? Existe o formador, existe a equipe de fraternidade que pensa ali na unidade da célula, mas existe também o secretário comunitário que pensa na unidade daquela missão, dos irmãos daquela missão. Então ele é um braço do RL, né? E para isso, tanto nós aqui na assessoria comunitária, como a assistência de formação, nós vimos por bem que em uma missão, nas missões, em que as células tenham mais de 30 pessoas, seria interessante haver uma equipe de fraternidade, não só a pessoa, o irmão da fraternidade, mas a equipe de fraternidade, que vai pensar em quê? Em como visitar a comunidade de vida, em como promover visitas da comunidade de vida nas nossas casas, da aliança, né? De que forma nós vamos visitar os irmãos doentes, como é que eu vou mobilizar a célula em vista daquele irmão que está enfermo, ou que tem um parente enfermo, de que forma eu vou mobilizar a célula em vista da necessidade daqueles irmãos mais necessitados, né? Então a gente, rezando, conversando, discernimos que uma pessoa não vai conseguir fazer tudo isso, né? Promoção dos aniversariantes, promoção das festas de promessas temporárias, promessas definitivas, votos no celibato, casamento. É muito amplo, é muita gente, 30 pessoas é muita gente, né? Socorrer os irmãos doentes, né? Socorrer os irmãos que têm parentes doentes. Na comunidade de vida é muito comum, por exemplo, uma pessoa está doente e o outro vai e fica com esse irmão cuidando dele, né? É muito comum haver isso entre nós, na comunidade de vida e na comunidade de aliança, né? Tanto os irmãos da comunidade de vida como de aliança não podem socorrer, estar perto de um irmão doente, ou socorrer o parente de um irmão doente, por exemplo, a pessoa que tem um pai internado já há meses no hospital, e essa pessoa precisa às vezes descansar, precisa trabalhar, precisa cuidar da sua casa, precisa resolver coisas, e às vezes ela precisa só dormir, né? O que nós como célula podemos fazer? Então, a gente leva isso para vocês, como um discernimento mesmo, nosso, em conjunto com a assistência de formação, as células que possuem mais de 30 pessoas, para que haja essa promoção desse encontro, dessa mobilização em favor uns dos outros, desse empobrecimento, de gerar essa oportunidade de empobrecimento. Então, esta equipe de fraternidade poderá assim fazer. Outra ação
que nós, como assessoria comunitária, promovemos é a campanha Amar, Partilhar e Celebrar, né? Foi muito interessante a construção dessa campanha, porque nós sabíamos da nossa missão de favorecer que a unidade aconteça no meio de nós, comunidade, né? E aí nós não sabíamos como trabalhar a unidade. Meu Deus, é algo tão subjetivo, é algo tão amplo, é algo tão grande. Nós somos tantos, estamos espalhados em tantos lugares. Como é que a gente vai promover essa campanha, né? Como é que a gente vai promover a unidade? E aí um dia, uma oração com o economato, para discernirmos campanhas de arrecadação dos 15%, Deus só nos falava de ser família, Deus só nos falava de unidade. Então surgiu a campanha Amar, Partilhar e Celebrar, que são motivações simples. Grande parte das motivações vem em forma de viral, né, no celular. Também tem motivação de formar um quadro, né, para celebrar a vida dos irmãos no período das consagrações, das missas, né? Um mural no centro de evangelização. Tem ainda aquela mesma motivação do ano passado dos cartõezinhos. Então eu recebo um cartãozinho que o meu presentei um irmão indo visitá-lo, presentei um irmão celibatário convidando para ir na sua casa ou sair com você para um lanche. Enfim, tem vários cartõezinhos, vários bilhetinhos, né, que aí são sugestões do que você pode fazer, do que vocês podem fazer uns pelos outros. Tem também a Semana da Unidade, que essa daí já vai com uma orientação mesmo da nossa e da assistência de formação, já está na grade de formação, a Semana da Unidade, e sempre há uma assembleia comunitária para isso, né? E temos também as ações, assim, são muito simples. A mais complexa, que talvez exija uma maior motivação realmente, seja essa do mural, né? Com fotos para a gente expor ali a alegria dos nossos irmãos recebendo o sinal, a alegria dos nossos irmãos recebendo, no caso dos irmãos seminaristas, o sacramento da ordem, né? Os irmãos noivos que se casam, que têm seus filhos, os irmãos que se consagram definitivamente, né, fazem suas promessas definitivas, os votos perpétuos dos nossos irmãos celibatários, grande testemunho de céu para nós, né? Um outro é desse do cartãozinho, que vai ser no mês do aniversário da obra, né, o presentear um irmão com algum dom seu, né, presentear um irmão com uma visita, com uma partilha de bens, com uma partilha de dons, enfim. E também a partilha dos dons, né? Muitas missões realizarem, nós colhemos grandes testemunhos, nós recebemos o feedback. E as missões que realizaram a Semana da Partilha dos Dons, né, ou o Dia da Partilha dos Dons, tem grandes frutos de interação, de interagir uns com os outros. Eu passo a conhecer o que o meu irmão faz, eu passo a conhecer o dom dele, o dom, seja ele dom espiritual, seja dom material. Eu bebo do dom dele, também dou o meu dom para ele, né? Oferto os meus dons aos meus irmãos, né? Então, nós, como assessoria comunitária, em oração, nós fizemos esta campanha, né, como fruto da oração. São motivações simples. Começaremos a campanha no mês de março, né, e vai até o mês de dezembro deste ano. Então, cada mês vai ter a sua motivação, cada mês vai ter a sua forma de expressar esse dom fraterno. E aí, por isso, nós queremos pedir o auxílio também de vocês, formadores comunitários, né? Do RL, do formador comunitário,
Para quê? Para que este dom que Deus nos deu através da oração, ele seja manifestado no meio da comunidade, né? Essa forma que Deus nos deu de motivarmos a unidade entre nós, ele seja manifestado para que esse testemunho da comunidade, em vista da evangelização, ele seja essa grande potência que é avassaladora, né? Avassala mesmo os corações. Eu vejo familiares meus de fora da comunidade, eu já tive assim muitas necessidades de ajuda dos meus irmãos, né? Eu tive um filho muito doente quando nasceu e que eu precisei de uma grande ajuda com outro filho que ficou em casa. Eu ficava direto no hospital com ele. Ele corria grandes riscos de morrer, né? Teve uma infecção generalizada, enfim, foi um caso muito grave. E o meu apoio foram os meus irmãos, não foram os meus pais, não foram os meus irmãos, não foram os meus tios. Claro que eles se preocupavam e que eles queriam ajudar, mas o meu grande apoio foram os meus irmãos de comunidade. Também em outros momentos, né? Isso quando os meus irmãos de sangue veem, os meus pais, né? A minha mãe, né? O meu pai já está no céu, mas a minha mãe vê um testemunho desse. Outras pessoas de fora da comunidade veem um testemunho desse, diz, minha mãe vive dizendo, minha filha, isso aqui não existe em lugar nenhum. Isso aqui é lindo. O que vocês fazem uns pelos outros é lindo. Então isso é uma manifestação de Deus, é uma manifestação do amor de Deus, né? Eu também tive que algumas vezes me despojar de tempo, de momentos, de coisas, de bens assim, porque eu não tenho, né? Mas eu administro, né, bens. Precisei me despojar em favor de outros também, né? E é isso que vai gerando este nosso ser família, é isso que vai gerando esses laços do Espírito que são mais fortes que os laços da carne. E é o que vai gerando também a força no coração dos nossos irmãos que estão feridos, né? E que podem infeccionar o corpo, podem matar a célula, infeccionar o corpo. Estes irmãos são os mais dignos do nosso socorro, são os mais dignos da nossa atenção, são os mais dignos da nossa misericórdia, né? E essa unidade, futuramente ele vai poder testemunhar e dizer, tiveram misericórdia de mim. Eu digo, a comunidade teve misericórdia de mim, né? E por isso eu hoje estou aqui, muito feliz mesmo. E muitos se sentem assim também. A comunidade, os irmãos tiveram misericórdia de mim. Existe uma outra dimensão da nossa partilha que também nos empobrece muito, que é a nossa partilha material. Você sabia que a comunhão de bens, ela também gera esses laços de unidade, aqueles 15%. Gente, eu sei que é muito difícil tirar de um orçamento de uma família 15%. Eu sei porque nós, como família também, fazemos essa partilha do nosso repasse, da nossa família, né? E eu sei como dói, né? Tirar aqueles 15% ali que você podia fazer tanta coisa. Mas este é um empobrecimento, mas vale um pão seco, uma casa com pão seco e a paz, do que uma casa cheia de carnes com a discórdia, né? Então esses 15%, eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber que vocês são formadores, né? Uma grande parte, 10%, vai para a evangelização, vai para todas as estruturas de evangelização da comunidade. E 5%, parte desse 5% vai para o fundo dos pobres, em vista dos pobres de fora da comunidade, e parte fica na Secretaria Comunitária das Missões e na Assessoria Comunitária em vista dos pobres de dentro da comunidade, né? Então esses 15% eles são apenas um sinal, mas é um sinal que nos empobrece e que nos empobrece em vista do outro. Este ser família também ele é fomentado por meio destes 15%, por meio desta oferta. E aí nós queremos também, dentro da nossa campanha, vamos ter também 3 meses de motivação da partilha dos 15%, né? Mas nós também queremos animar vocês, formadores,
a também ajudarem os irmãos, ajudarem esses filhos que o Pai confia a vocês, né? A também serem fiéis naquilo que é a pobreza que Deus chama os irmãos da comunidade de aliança e os irmãos da comunidade de vida. Os formadores também nos auxiliem a viver a nossa pobreza, a nossa forma de pobreza, que é o tudo depender de Deus, né? Eu acredito que juntos, secretaria comunitária, formadores comunitários, eu acho que se nós trabalharmos juntos, em vista dessa grande alegria de Deus, que é a unidade, estas células que trabalham pela manutenção da vida, o grande corpo da comunidade vai ser saudável, né? O corpo da comunidade vai ser um corpo vigoroso, saudável, que se oferta a Deus, que se oferta à igreja, que se dá inteiramente a Deus, que se dá inteiramente à igreja. Se este corpo da comunidade, se nós trabalharmos juntos, em vista dessa grande alegria de Deus, gente, você já pensou que essa é a alegria de Deus? Né? Tem aquele cântico de Isaías que diz assim: como a esposa é a alegria do marido, serás assim a alegria do teu Deus. Gente, não existe dignidade maior do que ser a alegria de Deus, né? Do que alegrar o coração de Deus. Já pensou a gente chegando no céu e Deus dizendo: você me alegrou, sua vida me alegrou. Deu um pouquinho de trabalho, mas também me alegrou. Eu acho que vai gerar em nós uma grande realização, uma grande satisfação, mais do que as satisfações da carne, mais do que qualquer outra satisfação. Alegrar a Deus é a nossa grande alegria. Então trabalhemos juntos por esta grande alegria de Deus, que é a unidade. Deus abençoe, conte conosco. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco. Os secretários comunitários das missões têm o nosso contato, então vocês podem também recorrer a nós em todas as dúvidas que vocês tiverem. Deus abençoe, shalom. A unidade é a alegria de Deus. Amém.